Salve, salve, rapaziada aqui do canal, chegando para mais um vídeo nesse sabadão, véspera de partida do Palmeiras contra o Mirassol, partida essa importantíssima, grave isso em palmeirense, partida fundamental para a Sociedade Esportiva Palmeiras, se quiser aí continuar na luta pelo título brasileiro, pelo 13º título brasileiro. Palmeiras nesse momento líder do campeonato, 3 pontos à frente do Flamengo, mas com os próximos 2 jogos muito difíceis, Palmeiras pega o Mirassol neste domingo e pega no outro sábado, no dia 15, o Santos na Vila Belmiro, o desesperado Santos, que vai agora pro tudo ou nada nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Endureceu em dado momento o jogo pro Palmeiras no Allianz Parque na última quinta-feira. O Palmeiras conseguiu a vitória no segundo tempo, foi melhor durante todo o jogo do que o Santos, mas o Santos competiu bastante e trouxe certa dificuldade pro Palmeiras em alguns períodos da partida. Mas o vídeo de hoje, rapaziada, é para falar novamente, e eu vou sempre bater nessa tecla aqui, porque eu sou jornalista. Eu não sei se essas duas pessoas especificamente são jornalistas. Mas independentemente disso, quando você se torna um influenciador, quando você tem um grande número de pessoas te seguindo, a partir desse momento, você tem a obrigação de ter responsabilidade na hora de se comunicar com o seu público. E esses dois especificamente, que não os conheço, acho até que um deles tem um carisma legal, parece ser uma pessoa engraçada e tudo mais, mas esse não é o ponto aqui da análise. O ponto aqui é responsabilidade. E isso está passando do limite já. Isso está passando do limite, do aceitável. A teoria de conspiração que estão criando e atacando o Palmeiras e os personagens que no Palmeiras trabalham, o técnico, neste caso a presidente Leila Pereira. Não estou aqui sendo advogado da Leila. Longe disso. Já fiz inúmeras críticas a ela, as quais reitero, e inúmeros elogios, aos quais reitero aqui. Mas o ponto não é esse. O ponto é, essas pessoas têm responsabilidade? Qual o intuito de fomentar essa narrativa? Eu fico me perguntando, eu fiquei me questionando aqui. Será que eu gravo? Será que eu não gravo? Pô, quando eu vi os 2 vídeos que eu vou colocar aqui pra vocês, pra gente reagir, eu fiquei indignado. É um negócio patético, um negócio ridículo. E nada acontece. Nada acontece. Quando essas pessoas vão ser responsabilizadas? Quando? Quando? Vamos lá. Primeiro, contextualizar para vocês. Tanto o paparazzo rubro-negro quanto o flazoeiro insinuaram que a Leila Pereira teria favorecido o Mirassol por emprestar o avião dela, particular dela, para quem ela pode emprestar, para quem ela quiser, é dela, não é do Palmeiras. Ela emprestou esse avião para o Mirassol viajar para o jogo contra o Fluminense, no qual o Mirassol perdeu para o Fluminense. E esses caras trazem à tona um outro fato de quando a Crefisa, empresa de empréstimos, emprestou dinheiro, ou seja, fez o que dela é comum, afinal de contas é essa a obrigação dela como empresa, emprestou 80 milhões para o Vasco da Gama na véspera, coincidentemente, do jogo entre Palmeiras e Vasco no Allianz Parque, no qual o Palmeiras venceu por 3-0. Os caras levantam esse tipo de coisa como se fosse, meu Deus do céu, olha aí, favorecimento ao Palmeiras. É ridículo o que esses cidadãos fazem na internet. Um papel patético, um papel de palhaço. Esse é o papel desses caras. É nojento o que esses caras fazem. Se esses caras se auto-intitularem jornalistas, é uma vergonha para a profissão. Vamos aqui reagir primeiramente ao flazoeiro, que fez insinuações fortíssimas a respeito desse assunto do Mirassol. Que o Mirassol tá vindo pro Rio de Janeiro, no avião da Leila, porque agora ela faz isso, ela empresta o avião. Só que domingo tem Palmeiras e Mirassol. Vamos ver como é que o Mirassol vai se comportar em campo domingo. Vamos ficar de olho nesse jogo domingo aí, entre Mirassol e Palmeiras.
nas vésperas de jogar Vasco e Palmeiras, a Leila foi lá e emprestou, a Crefisa, né, que é uma empresa da Leila, foi lá e emprestou 80 milhões de reais pro Vasco. E o Vasco tomou 3. Não tomou 3 do Botafogo. A Crefisa emprestou algum dinheiro pro Botafogo agora? No meio de semana? O Vasco tomou 3 do Botafogo no Newton Santos. Falou alguma coisa? Ah, não falou, né? Agora, na véspera de jogar Palmeiras e Mirassol, a Leila vai lá também e faz negócios com o Mirassol. É bem complicado essa situação. Essa mulher não para, ela quer ser a dona do futebol brasileiro inteiro. Ela quer ter todo Bem complicado. Nossa, meu Deus do céu. mundo na mão. Aí, Vasco, que pegou 80 milhões de reais emprestado com o Palmeiras, o Vasco simplesmente perdeu de 3-0. Lá Pegou o dinheiro, o Textor emprestou dinheiro agora pro Vasco também? Eu não tô sabendo. no Allianz Parque, a partida com um pênalti não marcado pro Vasco, inclusive. E agora, na véspera do jogo entre Palmeiras e Mirassol, os jogadores Flamenguista defendendo o Vasco, hein? Olha o desespero dessa rapaziada. do Mirassol estão vindo para o Rio de Janeiro utilizando o avião da Placar, que é também uma empresa da Leila. Não, e que bizarro, né? O Vasco, segundo a teoria brilhante do cidadão, o Vasco se vendeu, teria se vendido, né? Por 80 milhões de reais. Agora, o Mirassol se vendeu por uma carona. Porra! Caramba, hein, Mirassol? Time tão profissional aí, fazendo uma belíssima campanha no Brasileirão, se vender por uma carona. Uau! Meu Deus. Da Leila emprestou 80 milhões pro Vasco na véspera do jogo. A Placar é da Leila e emprestou agora, alugou o avião para o Mirassol viajar pro Rio. Avião de quem que o Mirassol tá vindo pro Rio de Janeiro? No avião da Leila, porque agora ela... Chega desse cara, vamos ouvir aqui o Papa. Esse aqui eu acho um cara engraçado, acho um cara, pô, parece ser um boa praça. Mas assim, também é responsável, cara, de ficar levantando esse tipo de coisa. O cara tem 1,5 milhão de seguidores, velho. 1,5 milhão de seguidores. E não há responsabilidade alguma. Simplesmente lance e foda-se. Sobre essa questão, né, envolvendo aí a questão da Leila Pereira. Porque tá muito absurdo isso. Vocês veem que a Crefisa, né, fechou lá com o Vasco da Gama, no dia que o Vasco enfrentava o Palmeiras. Aí alugando... Você vê como é orquestrado, né? O bagulho é o mesmo discurso de uma galera grande, que pertence aí à Flamídia, como chamam, né? Os caras encabeçam o mesmo discurso. Vambora. A Leila alugando o avião dela pro Vasco, né? Na semana que jogam contra o Vasco. E depois também, né? Agora, olha o que está acontecendo, gente. Olha isso aqui. Olha essa notícia. Olha. Que absurda, tá? Isso aqui é imoral. Não é que isso aqui é ilegal. É imoral. Não é ilegal, mas é imoral, tá? O Palmeiras enfrenta... Imoral é muito forte essa palavra, né? É a gente, pô, colocar em dúvida a integridade de várias pessoas que trabalham lá no Mirassol, mano. De achar que os caras vão entregar um jogo pro Palmeiras. Um jogo que é aniversário da cidade, se eu não me engano. Pô, os caras não perdem lá pra ninguém. Vai ser um jogo muito difícil. Muito difícil. E o cara levanta uma suspeita baseada no ponto de vista de que ela teria alugado, emprestado o avião dela para os caras irem para o Rio de Janeiro para o jogo contra o Fluminense. E isso faria com que o Mirassol entregasse para o Palmeiras. Meu Deus! Quando eu falo que os caras... O modus operandi se assemelha ao que a gente viu recentemente no nosso país, no âmbito político, algumas pessoas se incomodam, mas não é. É orquestrado, é verdade. Você não vê isso na mídia palmeirense. Você não vê ninguém levantando suspeitas do Flamengo. Ah, não, porque o BAP fez isso, o fulano de... Não, você vê ali as polêmicas de arbitragem, narrativas de arbitragem, esse foi favorecido, aquele foi prejudicado e ponto. Agora o resto, cara, olha o nível dessa galera, mano. Um modus operandi. Esse é o ponto, gente. O Mirassol. E olha só. Olha aqui. Olha quem que alugou avião. Olha quem que alugou avião pro Mirassol jogar com o Fluminense. Tá? Generosa a matéria aqui do Pilhado. Tá? O Pilhado trouxe a matéria aí, ó. Tá aqui. Tá? Tá aqui a matéria. Olha só esse absurdo. Pilhado trouxe a matéria. Aí, gente. Aí, me desculpa. Com todo respeito. Aí eu paro porque é muito pra minha cabeça. É muito pra minha cabeça, mas o grande ponto aqui desse vídeo, dessa revolta que eu tenho,
É a responsabilidade, velho. É a responsabilidade. Eu tenho aqui quase 11 mil pessoas que me seguem, eu tenho que ter uma responsabilidade aqui. Eu sou jornalista de formação, fiz juramento na formatura. Já errei ao longo do caminho, mas aprendi com esses erros. E continuo em busca da imparcialidade. Mesmo aqui sendo palmeirense, abrindo o time que eu torço aqui, que não é mais um problema dentro do jornalismo esportivo para alguns, né? Outros, enfim, são muito, muito, muito clubistas e tá tudo bem. Cada um segue seu caminho. O problema é a responsabilidade, é o quanto a sua comunicação impacta nas pessoas. E isso que esses caras fazem gera um caos absurdo na internet. É contraproducente pro bom debate. Porque é uma coisa você brincar, zoar o seu rival, tirar um sarro, tirar um barato. Isso pra mim é a essência do futebol. Agora, esse tipo de coisa, esse tipo de levantamento de suspeitas que são infundadas e não se sustentam, esse tipo de coisa é contraproducente pro esporte, pro futebol, pra brincadeira, pra tudo, cara. Os caras falam sério. Os caras levantam essas coisas baseadas no vento. E tem gente, muita gente, que compra. E o mais engraçado, né? Voltando aqui, só pra gente encerrar, comentário do Fabiano Lucas aqui, que tá exposto aqui no post do Paparazzo. O cara deve ser flamenguista, imagino eu, falando aqui, resumidamente, que o problema disso tudo é do Flamengo. Se o Flamengo tivesse ganhado do Ceará, tivesse ganhado do Fortaleza, tivesse ganhado do Santos, tivesse ganhado do Vasco, nada disso estaria sendo dito, gente. Nada disso estaria sendo dito. Porque quando o Palmeiras perdeu para o próprio Flamengo, que esses caras também ajudaram a criar aquele caos em cima da arbitragem, uma pressão absurda, e houve um pênalti claríssimo para o Palmeiras no Maracanã, e o Wilton Pereira ignorou por conta de toda a pressão que houve a semana inteira. Construção de narrativa, pressão de que o Palmeiras é o time beneficiado, o campeonato tá comprado. Aí agora os caras tropeçam contra o São Paulo, tropeçam contra o Fortaleza, o Palmeiras abre uma mínima gordura à frente do campeonato que, se o Palmeiras nesses 2 próximos jogos difíceis não somar ao menos 4 pontos, e o Flamengo tem 2 babas aí pela frente, né? O Santos e o próprio Vitória, o Flamengo provavelmente vai somar 6 pontos. Se o Palmeiras perder um desses jogos, o Palmeiras será ultrapassado faltando 5 rodadas. E aí eu quero ver se esse tipo de narrativa vai voltar. Não vai. Não vai. Porque ela é orquestrada, ela volta apenas quando o Flamengo tá mal dentro de campo, quando o Flamengo não tem um bom resultado. E aí é pra sempre tirar o mérito de quem tá lá na frente. Nunca falam do time do Palmeiras, pô, esse time do Palmeiras é muito bom, o trabalho do Abel é muito bom nesse segundo semestre, ele encaixou o time, pô, o Vitor Roque joga muito, o Flaco Lopes joga muito. Não, é sempre demérito. É sempre alguma coisa que paira, que ocasiona o Palmeiras estar à frente do Flamengo. Em 2016 era o Cucabol, em 2018 era o jogo feio do Filipão. Em 22 era outra narrativa, era um futebol feio, um futebol rústico, o Flamengo estava focado em outras coisas. Em 23 o Botafogo já tinha sido campeão. Ah, mas o título caiu no colo do Palmeiras. Sempre alguma coisa, nunca é mérito do Palmeiras, nunca. Agora é a arbitragem, se os caras não ganharem, é a arbitragem. É a Leila emprestando um avião pro Mirassol. É a Leila emprestando dinheiro, a sua empresa, a Crefisa, emprestando dinheiro pro Vasco. É sempre isso. É sempre isso. Por isso que eu venho aqui mesmo, nesse espaço pequeno, e vou bater e vou taxar esses caras aqui de propagadores de fake news. Porque não dá, gente. Não dá. Não dá pra aceitar esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa é ridículo e me parece, como eu falei aqui na véspera do dia, antes de Flamengo e Palmeiras, me parece desespero. Quero saber a opinião de vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Estamos quase chegando a 11 mil. Dá aquela ajuda. Tomei aí um bloco num vídeo que eu acabei colocando um gol do Rafael Veiga na Libertadores. Isso diminuiu o alcance aqui do canal. Vamos retomar. Vamos fazer mais conteúdos aqui. Então deixa o seu like, que é muito importante. O seu hype, que ajuda a engajar o conteúdo. E comenta aí o que você acha dessa patifaria que esses caras fazem na internet, propagando esse tipo de coisas. Beleza? A gente volta aqui no pós-jogo
de Palmeiras e Mirassol, Mirassol e Palmeiras, que vai ser difícil, hein? Difícil. Palmeiras com a volta do Aníbal precisa focar e ir com tudo para essa partida, para tentar a vitória lá. O último time de Série A ganhar no Maião foi a Sociedade Esportiva Palmeiras, que amanhã o Palmeiras entra focado para mais uma final rumo à 13ª, beleza, gente? Tamo junto, grande abraço e avante palestra contra fake news. Pelo amor de Deus, hein, rapaziada? Que isso, que feio.